Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. Que todos estejam em paz. Eu espero que todos estejam bem, que estejam felizes, com saúde e que na noite de hoje a gente possa encher o coração de vocês, o lar de vocês, espírito de bênçãos, de luzes nessa comunhão com o plano espiritual. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa reunião mediúnica, que seja como todas as outras, uma reunião carregada de paz, de bênçãos, que nós possamos receber essas luzes e essas bênçãos que nos ajudam muito no dia a dia. Eu fico sempre contente em estar aqui, a hora que a gente está vendo todo mundo se confraternizar, todo mundo aí se comunicando. Sejam bem-vindos e vamos à nossa reunião. Os recadinhos primeiros, né? A gente está feliz porque deu para casar os horários e a gente poder fazer essa reunião mediúnica juntos. Fazia tempo que a gente não fazia a reunião juntos e para nós também faz muita falta. Então isso daqui foi muito positivo, né? Aqui querendo deixar os recados, né, para vocês, lembrando que essa semana a gente, no atendimento fraterno, vai acontecer o atendimento fraterno normalmente. A única coisa é que eu e o Marco não estaremos na casa nesse sábado agora, no atendimento dessa semana. Hoje é quinta, então sexta, como vocês sabem, a casa não abre, né, para o público, não funciona. E no sábado desse atendimento, agora próximo do dia 22, haverá o atendimento fraterno, as consultas, porém de uma forma reduzida, né? A nossa equipe, que conta com 3 pessoas, eu, o Marco e o Roberto, que fazemos esse atendimento, então contará apenas com o Roberto, tá? A gente vai se ausentar porque eu vou me submeter aí a um procedimento cirúrgico, coisa simples, espero que dê tudo certo, tenho confiança em Deus, Dr. Bezerra, e vai ser uma extração de vesícula, coisa de pedra na vesícula, mas é tranquilo. Então no sábado isso vai acontecer e por isso eu não estarei na casa, estarei no hospital e o Marco vai estar comigo. Mas a casa está funcionando normalmente, tá bom? Então a gente avisa isso por causa do seguinte: nos últimos meses tem aparecido um número bastante considerável de pessoas para as consultas, de pessoas novas, né? Então a gente avisa para que haja um conforto maior para aquelas pessoas, né? Não terem que ficar esperando tanto. Então quem estava pensando em ir lá na casa especificamente, de repente, para falar com o Marco e tal, a gente pede que aguarde até a próxima semana. Se for urgente, vá mesmo assim, ou manda uma mensagem para o celular da casa, porque os atendimentos continuam, né, Marco? Sim, só para deixar bem claro, como fica gravado nessa reunião, a gente está falando do dia 21 agora, 22. 22? Sábado é 22. 22. Então 22, tá? 22/7/2023. Tá? Eu acho que ele confundiu mais do que ele explicou, mas tudo bem. Então, deixando claro, no dia 22/7 agora, é que nós não estaremos. Vai estar o Roberto no atendimento fraterno lá. Exato. Para atender. Então, aproveitando, todo mundo pegando a sua água, aproveitem para pôr aqui para poder fluidificar durante a nossa reunião. Vamos chegando, vamos nos posicionando de forma tranquila, respirando fundo, deixando de lado aquilo que nos aflige, aquilo que nos preocupa. Vamos buscando tirar o melhor proveito desses momentos em que nós vamos estar juntos aqui, em nome de Jesus, em torno da sua palavra, dos seus ensinamentos. Vamos aproveitar, porque é muito precioso a oportunidade de poder falar sobre os ensinamentos do Cristo, né? Lembrando sempre que na casa existem os cursos, e o curso agora, na terça-feira,
a respeito da mediunidade, né? Aqueles que já estão inscritos, então que possam aproveitar e desfrutar desses momentos tão preciosos de estudo, de auxílio à nossa reforma íntima, porque isso é o mais importante. Nós, nesses momentos, angariarmos forças para transformarmos a nós mesmos e, em consequência disso, transformar tudo aquilo que nos rodeia, né? Sem dúvida nenhuma. Então, seria isso? Seria isso. Vamos começando então? Vamos iniciar a nossa reunião mediúnica. Então, todos sentados confortavelmente, expandindo, né, o seu perispírito aí, abrindo a sua mente para sentir aqueles amigos espirituais que já se encontram conosco. E vamos começar a reunião agradecendo, sempre agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Dr. Bezerra de Menezes, que é patrono da nossa casa, e toda a cúpula espiritual da casa. Então vamos elevando o nosso pensamento com a oração que Jesus nos ensinou e que ela possa servir de bênçãos e luzes nesta reunião mediúnica para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, dando continuidade à reunião, nós vamos fazendo uma leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos abrir ao acaso. E ao acaso, ele fala assim, no capítulo 23, moral estranha. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. São palavras de Lucas, que está no capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar estas palavras? Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que, na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo, não vos inquieteis com o corpo,
Mas pensai antes no Espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. É bem interessante essa passagem e nos leva a diversas considerações, iniciando pelo fato de que Jesus falou não para o rapaz: deixa aí o seu pai que acabou de morrer, não precisa sepultá-lo, deixa deixa essa questão para que não te preocupe e vai e prega o reino de Deus. Logicamente que Jesus, que era aquele que mais honrou pai e mãe, e tem aqui no próprio Evangelho passagens: honra teu pai e a tua mãe, a quem a gente deve não só as obrigações como se faz com os nossos irmãos aqui encarnados, mas aquele algo a mais, porque é quem nos deu a vida. Então para eles é tudo que se deve aos nossos irmãos e mais aquele supérfluo, aquele a mais, um plus, né? O carinho, o respeito, os mimos, né? As gentilezas, tudo que envolve a retribuição pelo que os nossos pais ou aqueles que nos criaram, né, fizeram por nós. Então, jamais Jesus ia colocar, não é uma contrariedade que está aí no Evangelho, ele não está se contradizendo, mas ele está querendo explicar uma coisa muito mais profunda, que o importante não é o corpo, o importante é o espírito, que depois que se acabou aquele corpo carnal, já não está mais animado pelo Espírito, que é o que efetivamente lhe traz a vida, né? Essa veste que nós temos aqui, carnal, dessa forma, ela vai durar de 0 a 100, cento e poucos anos no máximo, numa encarnação aqui na Terra. Depois, você veio do pó e ao pó voltará. E é assim que funciona mesmo, integrado à natureza outra vez. O que sobrevive, o que transcende é o espírito. Então aquele corpo ele só tem vida porque o espírito habita nele. A hora que o espírito não está mais, ele deixa de viver. Então qual é a nossa verdadeira vida? Essa que está aqui na Terra ou aquela aonde nós somos imortais? Aquela aonde nós nos encontramos na pátria espiritual, aonde todos nós retornaremos e de onde viemos. Então, no que você deve se preocupar mais? Com aquilo que é transitório, temporário, material, e que todos nós temos a certeza, porque a única certeza que nós efetivamente temos é que ninguém vai ficar para semente, todos nós vamos morrer, não é verdade? Isso nós temos certeza absoluta. Então nós sabemos, gente, que é transitório. E se você acredita na vida após a morte, se você tem essa certeza dentro do seu coração e tudo mais que já nos foi provado das existências dos espíritos, da vida na espiritualidade, através de mais de 400 obras, só de Francisco Cândido Xavier, através das manifestações mediúnicas. Então, você deve voltar os seus olhos para quê? Você deve dar mais importância para quê? Para aquilo que é material e transitório ou para aquilo que transcende, para a sua essência, para aquilo que você realmente vai levar para outra vida? Ou seja, às vezes a gente acaba se confundindo aqui na Terra por estar muito materializado, por estar muito preso e só enxergar aquilo que os nossos 5 sentidos permitem que a gente tenha alcance. Só que existem outras coisas além disso. A gente goste, não goste, queira ou não queira, né? É inevitável que as coisas fluam e corram como tem que ser. Então, nós convidamos, assim como o Evangelho, através das palavras do Cristo aqui, nos convida a um olhar mais generoso para o nosso lado espiritual. E porque isso vai fazer com que o nosso espírito possa ganhar em evolução, em intelectualidade, que a gente possa encarar de frente quais são os valores
que são importantes realmente na nossa vida. Aquilo a que efetivamente nós nos dedicamos, aquilo que vai ser para sempre. Então, nós convidamos todos a essa reflexão, para que a gente não perca tempo, como já fizemos em outras encarnações, né? Então, o convite é esse, é o convite à imortalidade e à alegria, porque uma vez que somos todos imortais, somos espíritos, estaremos sempre juntos e destinados ao amor, ao bem e à felicidade. Então, meus irmãos, é motivo de alegria, é motivo de satisfação. Tudo aquilo nesse banquete que o Pai preparou para todos nós. E eu acho que era isso, né, que tinha a dizer. Quando Jesus fala deixai os mortos enterrar seus mortos, né, ele está comparando o espírito encarnado como se fosse a morte, né, porque a verdadeira vida, a vida livre é lá do outro lado, é lá na espiritualidade. Como a Ana disse, o nosso corpo prende, né? Então é isso que ele quer dizer, né? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Então, vamos dar continuidade agora à nossa reunião mediúnica, aquela parte em que nós gostamos, onde a gente recebe um passe, onde a gente recebe bênçãos dos irmãos da espiritualidade. Então, para que a gente fique bem relaxado, vamos sentando confortavelmente, fazendo aquele exercício de respiração, enchendo os pulmões de ar, segura um pouquinho e solta. Mais uma vez, e vamos fazendo isso por 3, 4 vezes e renovando toda a nossa energia. Cada vez que inspiramos, enchemos nosso corpo de oxigênio, de esperança, de amor. E quando expiramos, soltando tudo, vamos imaginando que estamos soltando tudo aquilo que não nos pertence, tudo aquilo que nos faz mal, tanto ao corpo físico e ao corpo espiritual. Dessa maneira, relaxados, vamos nos imaginando numa praia, no campo, na montanha, naquele lugar que te faz mais contente, que te deixa mais sossegado, olhando as nuvens passarem, ouvindo os pássaros a cantar, o barulho das ondas, da cachoeira, do vento soprando, e relaxados, vamos nos encontrando com Jesus, nosso Mestre, com aquele olhar brando, sereno, e vamos ficando cada vez mais radiantes, cada vez mais contentes ao encontrar Jesus. E quando nós nos encontramos, sem nenhuma palavra, Jesus nos abraça, nos envolve num abraço fraterno, num abraço gostoso. E ali sentimos todas as bênçãos, sentimos todo o amor que Jesus tem por nós. E essa energia que purifica, que modifica, equilibra todo o nosso corpo, tanto espiritual como material. E nós vamos dizendo ao Divino Mestre que preencha nossos pensamentos com paz, que seja um espírito de harmonia, que não deixe surgir em nós nenhum sentimento agressivo, nem de ansiedade, nem de tristeza, nem de ódio. Vamos aproveitando e expulsando da nossa mente, dos nossos corações, todos os sentimentos sombrios. E assim vamos ficando em paz, cheio de energia, cheio de harmonia, cheio de amor para dar. E vamos aproveitando nesse momento e dizendo: Deus nosso Pai,
que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma maneira alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de subir até vós, de ajudar ao próximo, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Aproveitando esse momento também, vamos pedindo aos Espíritos, aqueles bons Espíritos que se encontram conosco nesse momento, para fluidificarem essas águas que se encontram aqui conosco, que cada um de nós colocamos aqui. Que esse fluido cósmico que agora se encontra entre nós, o fluido universal, possa ser direcionado a essa água e nele conste aquilo que nós precisamos, tanto para as doenças físicas, para as doenças do espírito, que quando nós bebermos dessa água, sejamos abençoados por essa água purificada, por essa água fluidificada. E que Jesus, que é médico dos médicos, esteja sempre com a gente. E assim seja. E assim, meus irmãos, nós vamos fazendo uma prece, a prece de São Francisco de Assis. Essa oração de São Francisco de Assis nos convida à nossa reforma íntima e ela fala: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, Senhor, que eu possa levar a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Tantas vezes nós nos colocamos numa posição de vítimas das circunstâncias, das pessoas, de tudo que nos ocorre, mas nós, nas nossas preces, muitas vezes nos esquecemos do quanto é importante pedirmos forças para que consigamos transformar a nós mesmos. Nós precisamos de forças, auxílio, e isso nunca vai nos faltar, do plano maior, para que possamos
mais amar do que ser amados, mais compreender do que ser compreendidos, saber mais perdoar do que pedir perdão. Então, nas nossas orações, sejamos cada vez mais sábios nos nossos pedidos. E assim, tendo certeza de que a caridade, meus irmãos, é a única forma de ascendermos através do amor, nós vamos agora fazendo as nossas vibrações. Vamos agora, meus irmãos, buscando cada um dentro de si tudo aquilo que tem de melhor. Positividade, saúde, paciência, carinho, principalmente amor. Nós vamos unindo essas vibrações para que elas possam encontrar com as do plano espiritual e que esses irmãos socorristas que se encontram no plano maior possam endereçá-las e levá-las com a permissão de Deus, que esses nossos fluidos de amor e esperança possam chegar a todo o nosso planeta, em especial para aquelas pessoas que sofrem principalmente os males da guerra, as consequências da violência. Aonde quer que haja, Senhor, violência moral, física, Senhor, meu Pai, que as nossas vibrações possam lá chegar. Para aqueles, meu Pai, que têm ainda o coração tão endurecido, aqueles que não acreditam mais no amor, aqueles que não acreditam na existência de um Deus, para aqueles que não têm o consolo de uma crença, para aqueles em que em nada se podem apegar na hora do desespero, na hora do infortúnio, da tristeza. Senhor, nós vibramos por todos os que estão encarcerados da matéria, encarcerados em seu próprio corpo, encarcerados dentro das suas mentes doentias, Senhor. Nós vibramos em especial por todos os que estão doentes, de todas as idades, crianças, idosos, homens, mulheres, e também por aqueles que se encontram doentes, mas pelas ruas, para aqueles que não têm os recursos da medicina da terra, para aqueles que não têm o conforto de um lar, de um hospital, para que possam tratar-se. Senhor, por todos aqueles que passam fome, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, por todos aqueles que sofrem a brutalidade dos homens na terra. Nós rogamos, meu Pai, por todas aquelas outras pessoas que estendem suas mãos e socorrem a esses irmãos, por todas as obras de caridade, por todas as obras assistenciais, por todas as igrejas, por todos os templos, por todos os locais aonde hajam irmãos nossos se dedicando ao bem, se dedicando ao próximo. Meu Pai, recebe as nossas vibrações e que elas possam ser endereçadas à velhice desamparada, aos orfanatos. Nós vibramos também pela nossa família de sangue e pela nossa família unida pelos laços espirituais, nossos amigos, todas aquelas pessoas que trabalham conosco no CETRELV, encarnados e desencarnados, pela cúpula espiritual protetora da nossa casa, pelo nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes e pelo nosso irmão Melo. Vibramos também, meu Pai, pelos nossos entes queridos que já se foram para a pátria espiritual, para aqueles que têm seus pais, mães, filhos, avós, amigos, para todos nós que temos nossos queridos entes, às vezes já na pátria maior, que eles possam ser abraçados neste momento por essa corrente fluídica de amor e de equilíbrio. E, meu Pai, nós vibramos com muita intensidade para o mentor individual de cada um de nós, que ele possa também receber a nossa gratidão, o nosso abraço e o nosso carinho.
E finalmente, Senhor, vibramos por nós mesmos, para que possamos sempre continuar sendo trabalhadores da seara do Cristo. Que assim seja. E neste finalzinho, nós vamos fazendo uma prece de encerramento, agradecendo por todas as dádivas e bênçãos que nos foram concedidas nestes poucos instantes, mas muito preciosos, em que estivemos na companhia do Plano Maior, conversando com Deus. E que Ele possa ainda receber a nossa prece, a nossa humilde prece, mas que é feita de coração, e que ela possa ser revertida em luz, em bênção, sobre todos os nossos irmãos. E assim nós vamos falando: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado seja, Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, ainda distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja sempre o altar da caridade, onde reine a luz e a bondade, fruto do vosso amor. E assim nós nos despedimos de todos vocês, desejando um excelente final de semana, que todos estejam em paz e recebam o nosso carinho, o nosso beijo. Boa noite a todos, muito obrigado por nos permitirem entrar em vossas casas, mas que nós possamos ter levado até vocês essa energia que nós recebemos aqui, que é salutar e que nos faz bem, e que nós possamos nos encontrar na próxima semana.